Olá, gente, muito boa noite. Estava aqui a transmissão, só que falhou aqui a transmissão. Vamos começar. Eu desliguei a transmissão, sou rainha de fazer isso, sempre faço isso. Muito boa noite. Vamos fazer aí as nossas últimas 20 dicas de direito penal para a nossa prova de amanhã. Então, primeiro eu queria desejar a vocês que aquilo que eu venho desejando desde o início da semana, que vocês façam essa prova com alegria, que vocês brinquem com essa prova, que vocês não fiquem se desesperando. O desespero não vai levar absolutamente nada. Não vai ser depois da manhã um dia além de um dia depois de amanhã. O que máximo vai acontecer, mais pode acontecer com você é você passar. Se você não passar, vai ser apenas um dia depois de amanhã e você vai ter chance para começar tudo de novo. Então, sem desespero. É óbvio que se você passar amanhã e você vai passar, maravilhoso, menos um caminho, menos um atalho, mais uma vitória maravilhosa, ótimo, mas sem desespero, pelo amor de Deus. Vamos fazer a prova com alegria, porque não vai dar. Quem não estudou até agora não vai conseguir estudar de hoje para amanhã tudo, certo? Então, na verdade, são apenas algumas dicas que poderiam cair para quê? Trazer a lembrança de vocês, coisas que vocês, de repente, já estudaram. Um grande prazer estar aqui com vocês. Paula do meu coração, um beijo enorme no seu coração. Todas vocês, muito boa noite. Todos vocês, todos e todas, não é isso? O Felipe também. Isso é verdade, isso é perfeito quem colocou aqui. É uma prova que não define quem vocês são. Evidentemente que não, tá certo, meus amores? Então vamos lá, vamos estudar. Não estamos começando agora. É porque eu quero todo mundo fazendo com alegria, sem desespero. Então amanhã é dia de brincar com a prova, como eu tenho dito aqui durante toda a semana na nossa série de lives que foram feitas aí durante a semana. Vamos lá, queridos do coração. Então vamos ao trabalho. Vou pedir vocês o seguinte. Vamos fazer na boa, galera de Itaperu, no Rio de Janeiro, galera de Goiânia. Um beijo enorme pra galera de Goiânia. Vamos fazer assim, por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou dar as dicas, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandam pro meu direct no Instagram, que é o Cláudia Barros Prof, @CláudiaBarrosProf, pra gente poder fazer aqui, Italva, Rio de Janeiro, um beijo, Mesquita, Rio de Janeiro, morei aí do lado, morei aí em Nilópolis, fui criada aí em Nilópolis, meu amor, Santa Helena de Goiás, galera de Goiânia de novo, São Paulo, Paraná. Nossa, a live hoje está florida, mas vamos lá, as dúvidas, pessoal do Paraná, pessoal de Alagoas, vocês me mandam pelo direct lá do meu Instagram. Joia? Ih, pessoal de Goiás tá aqui em peso, hein? Agora também veio pessoal de Belém, um espetáculo, uma maravilha. Então vamos começar e eu preciso que vocês me ajudem. Como é que vocês vão me ajudar? Boa noite, meu amor. Boa noite, William. Boa noite, Sergipe. Alagoas, Fortaleza. Nossa, todo mundo aí. Vamos lá. Como é que vocês vão me ajudar? Galera da Emerge, pessoal do meu coração, Distrito Federal, Foz do Iguaçu, Bahia, Guarulhos de São Paulo, opa! Tá vendo como tá todo mundo na mesma barata, tá todo mundo na mesma luta, tá todo mundo na mesma vibe? É por aí. Então vamos lá. Vocês vão me ajudar o seguinte. Vocês vão me ajudar, galera de Natal, beijão. Vocês vão me ajudar da seguinte forma. Se eu errar na contagem, vocês vão me ajudar, valeu? Então todo mundo ligado aí na contagem. Curitiba na contagem. Rio Grande do Sul total aí. Vamos lá. Então, pessoal do Rio Grande do Sul chegando agora, pessoal do Paraná já estava aqui, pessoal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, vamos lá. De número 1, qual é a nossa dica de número 1? Anota. Queridos, o que é conduta? Conduta é ação ou omissão humana consciente, voluntária, dirigida a uma finalidade, não é, galera de Minas? Então, preste atenção. O que afasta a conduta? Eu botei hoje no meu Instagram que o cara matou a sogra, que ele estava numa crise de sonambulismo. Existe conduta? Não, não existe conduta. Por quê? Presta atenção. A coação física irresistível, os movimentos reflexos, que são são movimentos involuntários, e os estados de inconsciência, como o sonambulismo. Zezé, um beijo enorme, Zezé, pra você, querida. O sonambulismo são esses estados de inconsciência, todos os estados de inconsciência, todas as situações de movimentos involuntários, como acontece no ato reflexo, e a coação física irresistível, que também denota ausência de movimento voluntário, são situações que afastam a conduta.
Então não esqueçam, se não há conduta penalmente relevante, não há fato típico, tá certo? Então a história lá do homem que matou a sogra na crise de sonambulismo, aquilo ali é hipótese de ausência de conduta. Não há sequer fato típico. Dica de número 2, tu não vais confundir, presta atenção, ausência de conduta com ação em curto-circuito. Preste atenção, o ato reflexo afasta a conduta. A ação em curto-circuito, ela é voluntária. São aquelas coisas que você faz de sopetão, de ímpeto. Elas são voluntárias. Não afastam a conduta. Então, o ato reflexo afasta. A ação em curto-circuito não afasta a conduta. Marido tá aí também. Acharam? Agora a dica de número 3. Ó, essa dica do ato reflexo da ação em curto-circuito, muita gente não sabe, hein? Então, tu não vais errar, hein? Vamos lá. Número 3. Vamos lá. Agora, questão de número 3. Presta atenção. Queridos, gravidade em abstrato do delito não justifica a fixação de pena em regime inicial mais grave. Escutaram? E agora, muito recentemente, ontem, nova decisão do Supremo nesse sentido. Então, gravidade em abstrato do delito não justifica imposição de regime inicial mais grave de pena. Então, por exemplo, não é porque é um crime hediondo que a pena tem que ser fixada em regime inicial fechado. Professora, mas a lei diz isso, professora. Eu sei, mas desde 2012 o Supremo vem dando a esse dispositivo a interpretação de que é contrário à Constituição, dizendo isso desde lá do HC 111.840, lá de 2012. E ontem isso foi novamente dito pelo Supremo. Então você vai escutar. Recentemente isso foi novamente dito pelo Supremo. Toda hora isso é dito pelo Supremo. Então você vai escutar. A gravidade em abstrato do delito não justifica a imposição de pena em regime mais grave. Não é porque é hediondo, não é porque é tráfico de droga que tem que colocar em regime inicial fechado. Tá certo, queridos do coração? Dica de número 4. Olha só, eu fiquei pensando nisso no outro dia, eu fiz uma questão na sala de aula e uma galera grande errou. Eu falei assim, caraca, eu vou colocar isso na live de hoje. Presta atenção. Queridos, vocês já ouviram da figura do sursi, não ouviram? O que é o sursi? A suspensão da execução da pena. Não estou falando do sursi processual do artigo 89 da 9.099, não. Eu estou falando do sursi da pena, lá do artigo 77 e seguintes do Código Penal. Suspensão da execução da pena. Olha, queridos, a suspensão da execução da pena, coloca uma coisa na tua cabeça, pelo amor de Deus, só cabe se não couber antes a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Escutaram? Primeiro, só cabe sursi, suspensão da execução da pena, se antes não couber a substituição do 44, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E mais, escuta, sursi é para evitar que a pessoa tenha pena privativa de liberdade executada. Não se aplica sursi para pena de multa e nem para pena restritiva de direitos. Vocês ouviram isso, queridos? Não se aplica sursi para pena que seja diferente de pena privativa de liberdade. Ouviram? Não façam, não marquem isso na prova, dizendo o contrário, que cabe sursi para esse tipo de pena, que senão vocês vão praticar um erro crasso, vão incorrer num erro crasso, ok? Outra coisa que geralmente se pede nessas provas. Agora vamos lá, dica de número 5. Vamos lá, gente. Teorias. Número 5. Qual é a teoria para o tempo do crime adotada no Código Penal? Teoria da ação ou da atividade. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não importa. O tempo do crime é o da ação ou da omissão. Lembre-se, se nesse ínterim, entre a ação e o resultado sobrevém uma lei nova e esta lei prejudica, ela é o quê? Irretroativa. Ok? Se ela for prejudicial. Ela só retroagirá se ela for benéfica. Então, teoria do tempo do crime, teoria da atividade.
O momento do crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lembre-se, dia 5 efetuou o disparo de arma de fogo. Dia 10 a vítima morreu. Quando aconteceu o crime? Dia 5. Se dia 8 sobrevém uma lei pior, essa lei pior do dia 8, ela retorna? Retorna não. Ela é irretroativa porque ela prejudica. Ela só retroagirá se for benéfica. Não esqueçam que em se tratando de crime permanente, escuta, em se tratando de crime permanente, qual é o tempo da ação? O tempo da ação é todo o tempo em que a pessoa estiver realizando, em que aquela conduta estiver se perdurando, se estiver se prolongando no tempo. Então vamos lá, qual é o tempo, quando aconteceu um sequestro em que a vítima foi privada da sua liberdade no dia 5 e foi tirada do cativeiro no dia 10? Quando é que aconteceu esse crime? Entre os dias 5 e 10, do dia 5 até o dia 10. Sobreveio uma lei no dia 8. Essa lei pode ser utilizada? Claro, porque ela é a lei do tempo da ação. Ok? Isso aqui não tem nada de... Ainda que ela seja pior, professora? Ainda que ela seja pior. 711. Ah, professora, e qual é o tempo do crime continuado, hein, amigo Burê querido? Qual é o tempo do crime continuado? Ora, o tempo do crime continuado, primeiro, crime continuado não é um crime só. Crime continuado são 2 ou mais crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Cada um tem o seu próprio tempo. Não esqueçam, nós não temos o crime continuado como uma unidade. O crime continuado, dica de número 6. A teoria é da ficção jurídica, ou seja, crime continuado são 2 ou mais crimes que, por ocasião da pena, serão considerados apenas sobre essa pena se fazendo um aumento. Poderá, e se um deles tiver sido praticado sob a égide de uma lei mais nova, poderá ser essa nova lei que é prejudicial poderá ser essa lei que é prejudicial utilizada nesse caso concreto? Poderá, também súmula 711. Agora, dica de número 7. Qual é a teoria para o local do crime? Teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. Então a mulher foi lá para o Paraguai fazer uma cirurgia plástica. Aí lá no Paraguai o cara deixou de observar o dever objetivo de cuidado. Lá ele realizou a ação. Mas onde a mulher morreu? Morreu num hotel no Brasil, ali na fronteira, já em solo brasileiro. Onde foi praticado o crime? No Paraguai ou no Brasil, tanto faz. Dica de número 8. Temos o crime impossível, não temos o crime impossível? O que é o crime impossível? Aquele que não se consumou nem jamais se consumaria. Por quê? Porque o objeto é absolutamente impróprio ou o meio absolutamente ineficaz. Tu não vais errar pelo seguinte, que objeto é esse? Objeto material, a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. É o objeto material. E outra coisa que você não vai errar, pelo amor de Deus. Você vai dar uma olhada na súmula 145 do STF, você vai olhar súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, você vai olhar também, que para esse crime impossível, isso que eu não quero que tu esqueças. Olha aqui, ó, crime impossível, outros nomes que tem o crime impossível que podem ser colocados na prova, que tu podes errar, mas tu não vais errar. Crime impossível é tentativa inidônea. Também é chamado de quase crime. É o crime que não se consumou nem jamais se consumaria. Por quê? Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Não confunda isso com crime falho. Crime falho é um lance. Quase crime outro. Escuta. O que é o crime falho? O crime falho é a tentativa acabada, quando o agente realizou todos os atos de execução, mas o resultado não sobreveio por razão alheia à vontade do agente. Isso é o crime falho, ok? A tentativa acabada. Não confunda com tentativa inidônea ou quase crime, que é o impossible crime. É o crime impossível, o que não se consumou nem jamais se consumaria. Tu não esqueças isso. Isso já caiu em prova várias vezes e neguinho continua errando. Eu fico com raiva. Crime impossível, qual foi a teoria usada para o crime impossível? Teoria objetivo temperada. Só existe, escute, beijo, só existe crime impossível se a ineficácia do meio for absoluta, se a impropriedade
do objeto for absoluta, se houver impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio, tem que ser absoluta, não pode ser relativa, certo? Porque senão entre nós existe tentativa. Quer ver? Colocar isso em pauta. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte: a minha arma funciona muito bem, queridos, não brinca não, a arma funciona, mas pode ser que naquele momento a arma não funcione, pode ser que naquele momento, por um defeito circunstancial, a arma não funcione. Vamos lá, então eu peguei a arma, apontei pra vítima. Apontei pra você não, pelo amor de Deus, pra vítima. Apontei a arma pra vítima. Apontei a arma pra vítima e aí e a arma travou, a arma falhou, Jesus. Eu te pergunto, essa arma, mas depois ela funcionaria normal, ela sempre funcionou, gente. Foi só naquela hora. Foi por obra do divino para não matar aquela pessoa que eu queria matar. E para aquela pessoa sobreviver também, óbvio. Então, preste atenção o que vai acontecer. Nesse caso, a impropriedade foi apenas relativa, não foi? A ineficácia, desculpe, foi apenas relativa, não foi? Então, eu tenho tentativa de homicídio ou eu tenho crime impossível? Ora, eu tenho tentativa de homicídio. Por quê? Porque se aqui eu adoto a teoria objetivo temperada, eu tenho que ter uma ineficácia absoluta. Se a ineficácia é apenas circunstancial relativa, eu tenho tentativa. Agora, se eu pego uma arma de brinquedo, Jesus, achando que é uma arma de verdade, meu pai, aí eu pego uma arma de brinquedo, achando que é uma arma de verdade e fico... Não vai nunca. Gente, a chuva caiu agora aqui que estamos pro espetáculo. Não vai girar nunca, porque aquilo ali não atira, ineficácia absoluta e impossible crime, crime impossível. Não esqueçam. Tá certo? Vamos lá. Queridos, então, dica de número 9. Qual foi a teoria que nós adotamos? Qual foi a teoria? Ué, como é que a arma de brinquedo vai matar, gente? Pelo amor de Jesus, como é que a arma de brinquedo vai matar? Pelo amor do Pai. Olha aqui, ó. Qual foi a teoria que nós adotamos para a participação? Gente, a participação, ela é principal, é acessória. Acessória. E qual foi a teoria que nós adotamos para participação? A teoria da acessoriedade limitada. Significa dizer que só é punível a conduta do partícipe se a do autor for típica e ilícita. Ok? Muito bem. Outra coisa, arrependimento posterior. Qual é a diferença entre arrependimento posterior e arrependimento eficaz? Tô ficando até sem ar. Vamos lá. Qual a diferença entre arrependimento posterior e arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz é aquele que se dá antes da consumação. Então, antes da consumação, o autor já realizou todos os atos para execução daquele crime que ele inicialmente pretendia praticar, mas depois ele se arrepende. E aí ele realiza um outro comportamento, certo? Beijo, meu amor, se Deus quiser. Ele realiza um outro comportamento para impedir que o resultado aconteça. Isso é o chamado arrependimento eficaz, antes da consumação. E arrependimento posterior. Arrependimento posterior, naqueles crimes sem violência e ameaça, depois da consumação, quando o agente, até o recebimento da denúncia por ato voluntário, restitui o bem ou repara o dano. Não esqueça, pelo amor de Deus, arrependimento eficaz é antes da consumação. Arrependimento posterior, depois da consumação. Joinha? Muito bem. Agora vamos lá. Arrependimento posterior no peculato culposo. Cuidado! Presta atenção. Qual a natureza jurídica do arrependimento posterior? Ou seja, exatamente, o arrependimento posterior eu já falei aqui, só cabe nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, o roubo não caberia um arrependimento posterior. Agora, vamos falar o seguinte, a questão do peculato culposo. O que é o peculato culposo? É aquele crime do funcionário público que... com seu comportamento descuidado, o comportamento descuidado do funcionário público, ele acaba contribuindo para o crime doloso de outrem, tá certo? Esse é o peculato culposo. Então, por exemplo, eu tenho aqui
comigo, que para trabalho, um laptop que é do Ministério Público, que a gente usa na rua para fazer as oitivas, enfim. Aí vamos imaginar, para fazer as diligências, enfim, vamos imaginar que eu esqueça isso jogado em qualquer lugar e aí uma outra pessoa vai lá e dolosamente subtrai. Isso para mim é peculato culposo. Não esqueça que no peculato culposo, se eu reparo o dano até o trânsito em julgado, o funcionário público, quando repara o dano no peculato culposo até o trânsito em julgado, está extinta a punibilidade, ok? Que depois do trânsito em julgado, o que se tem é uma redução da pena pela metade. Entenderam? Não esqueçam isso. Então dá uma olhada no 312, parágrafo 3º do peculato culposo, que tu não vais aplicar a lógica do 16, do arrependimento posterior. Tu não vais aplicar para o peculato culposo. Outra coisa, tu também não vais esquecer, Jesus, eu tenho que respirar, da súmula do STF que fala sobre o lance do crime do crime de estelionato praticado com emissão dolosa de cheques sem fundos, tá certo? Por que tu não vai esquecer isso? Primeiro, uma coisa que eu preciso que você saiba. Olha aqui, ó, rapidinho, vou dar aqui rapidinho para poder, senão eu não consigo copiar. Olha só, eu posso praticar um estelionato de duas formas, tá ok? De duas formas. Eu posso praticar o estelionato, eu posso praticar com cheque sem fundo e com cheque falsificado, tá bom? Então, primeira coisa, não vamos confundir essas duas situações. Uma coisa é o cheque sem fundos, outra coisa é o cheque falsificado, ok? Olha só, em se tratando de cheque falsificado, se a pessoa se arrepende depois e quer reparar o dano, a reparação do dano trará as consequências lá do artigo 16, tá certo? Agora, cuidado, porque em se tratando de cheque sem fundos, tá certo? Se a pessoa reparar o dano, se a pessoa, antes do recebimento da denúncia, reparar o dano, pagando o dinheiro do cheque correspondente ao cheque sem fundos que foi emitido, estará extinta a punibilidade. Porque obsta ao prosseguimento da ação penal. O pagamento do cheque sem fundos, depois do recebimento da denúncia no crime de estelionato, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Agora, e se o pagamento for feito antes do recebimento da denúncia? Se o pagamento for feito antes do recebimento da denúncia, ele vai obstar meu Deus do céu, vai obstar se o pagamento do cheque for feito depois do recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Mas se for feito antes do recebimento da denúncia, é causa extintiva da punibilidade. Entenderam? Não há sequer que se falar extingue punibilidade. Não há sequer que se falar em juiz poder receber a denúncia nesse caso. Certo, queridos? Não vamos esquecer. Agora, não esqueça que só vai servir isso para o cheque sem fundos. É isso que eu quero que vocês, pelo amor de Deus, que vocês não esqueçam, tá bom? Depois do recebimento da denúncia, não existe nem arrependimento posterior, nem a extinção da punibilidade no crime de estelionato do cheque sem fundos. Por quê? Porque depois do recebimento da denúncia, pode ser o quê? Uma circunstância atenuante genérica. Tu não esqueças isso, ok? Vamos lá. Aliás, queridos, também não esqueçam que isso que eu acabei de falar, depois... Não há crime, não. Claro que é crime. Se eu, com cheque sem fundos, dolosamente emito um cheque sem fundos para prejudicar uma pessoa, é óbvio que há crime. É óbvio que há crime de estelionato se eu obtiver uma vantagem em prejuízo alheio. Agora, se eu, até o recebimento da denúncia, pago esse cheque sem fundos, o que vai acontecer? Está extinta a minha punibilidade. Punibilidade não faz parte do crime. Não existe estelionato culposo. Se for culposo,
não há crime nenhum, não existe estelionato culposo. Se houvesse estelionato culposo, estávamos todos lá na cadeia. Certo? Porque todo mundo estelionatário tem um pouco. Só pra gente brincar e dar uma relaxada aqui. Tá certo, queridos? Mas vamos lá, mas estelionatário que eu digo aqui não é estelionatário criminoso, é do bem, vocês já entenderam. Foi só uma brincadeira pra gente quer relaxar pra essa prova de amanhã. Certinho? Agora, lembrar mais uma coisa. Ih, Jesus! Senhor, olha aqui, tu não vais esquecer o seguinte. Tu não vais esquecer uma coisa que ainda não caiu em prova. Tá? Você não pode esquecer uma coisa que ainda não caiu nessas provas. Queridos, ó, lei dos crimes hediondos. Não esqueçam que agora, pela lei dos crimes hediondos, as lesões de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte praticada contra os agentes das forças de segurança do 142, 144 da Constituição, os integrantes do sistema penitenciário, certo? Isso hoje é crime hediondo e também quando praticados contra os seus parentes consanguíneos até o 3º grau, certo? Não esqueçam disso, tá bom? É lesão, mas é só a gravíssima e a seguida de morte praticado contra esses agentes dessas forças de segurança e seus familiares. A grave, o que pode cair na porcaria da prova? Isso que dá raiva na prova. E se cair lesão grave? Se cair lesão grave, aí não. Se cair lesão grave não é crime hediondo nunca. Tá certo? Então, queridos, não deixemos de olhar, de atentar para essa história. É a gravíssima e a seguida de morte. Gente, tá chovendo horrores. Vamos lá. Essa foi a dica de número 12. Ó, dica número 13. Não esqueça, tráfico privilegiado não é mais crime hediondo. Sim, mas em função do exercício... Ó, excelente pergunta. Quando é que a lesão gravíssima e a seguida de morte serão considerados crimes hediondos quando praticados contra esses agentes das forças de segurança? Quando elas forem contra eles praticadas no exercício da função ou em razão das suas funções, ou quando forem praticadas contra os seus parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão de serem parentes desses agentes das forças de segurança. Óbvio. Então, por exemplo, o vizinho brigou com outro vizinho. Tá certo? Não, eu não acredito que a hediondez do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento vai cair, não. Isso eu não acredito, tá? Mas agora vamos lá. O vizinho brigou com o outro vizinho. O outro vizinho é policial. É o vizinho que não é policial matou o outro vizinho que é policial. Mas matou por quê? Estavam brigando por causa do muro. Por conta de uma planta que estava no muro. Ora, isso não tem nada a ver com o fato, entenderam ou não entenderam? Isso não tem, aí se, por exemplo, um vizinho brigando com o outro vier causar lesões gravíssimas no outro, isso vai ser crime hediondo? Claro que não, tá? Porque aí não foi pelo fato de ser policial em razão da sua função, tá? Foi pelo fato de ser vizinho e a briga foi por causa da planta, não tem nada a ver aqui. Aí a lesão corporal, ainda que gravíssima, ela não vai ser considerada crime hediondo. Tá certo, meus amores? Então tem que ser em razão da função. Joia? E aí as lesões gravíssimas seguidas de morte praticadas contra esses agentes, elas serão consideradas crimes hediondos. Não esqueçam. Tá joia? Vamos lá. Cadê? Vamos... Tava na dica de número... Agora 14. Até que momento pode haver a participação, segundo doutrina amplamente majoritária? Até a consumação. A ajuda que foi dada a uma pessoa depois da consumação não é caracterizada, segundo a doutrina quase uníssona, não é considerada participação no crime. Joinha? Vamos para a dica de número 15. Gente, estado de necessidade. Estado de necessidade. Existem duas teorias que explicam o estado de necessidade. Teoria unitária, teoria diferenciadora. Certo? Muito bem. Não esqueçamos. Código Penal adotou qual teoria? Unitária ou diferenciadora? Vamos lá, é porque tem muita gente na live. Então, às vezes, você cai. Para quem estiver caindo, sai, vai e volta que ela vai funcionar. Tá joia? Vamos lá, gente. Então, diga aqui uma coisa pra mim. Diga uma coisa aqui pra mim. Como é que é a história? Vamos lá. Como é que é a história do estado de necessidade no Código Penal? Estado de necessidade no Código Penal é explicado segundo a teoria unitária. Estado de necessidade no Código Penal é excludente da ilicitude. Ele é sempre justificante. Só que
Código Penal Militar, artigos 39 e 42. O estado de necessidade é exculpante ou justificante. Por quê? Porque no Código Penal Militar foi adotada a teoria diferenciadora. Não esqueçam disso. Muito bem. Outra coisa. Um animal vem me atacar. Eu mato o animal. Eu estou em estado de necessidade ou em legítima defesa? Pelo amor de Deus. Dica de número 16. Agressão de animal. Repulsa a agressão de um animal não pode ser legítima defesa. E por que é que não pode ser legítima defesa, meu Deus do céu? Porque legítima defesa pressupõe uma agressão humana. Por que pressupõe uma agressão humana? Porque a legítima defesa pressupõe uma agressão injusta. E só se pode adjetivar de injusto o comportamento humano. Não esqueçam isso. Então, contra agressão de animal, nós vamos adotar estado de necessidade, não legítima defesa. Porém, escute, eu estou falando disso quando se trata da agressão do animal. O cão bravo vem correndo atrás de mim para me morder. Eu pego a minha pistola e mato o cão. Estou em estado de necessidade, se não houver outra forma de eu me livrar daquela situação. Agora, não vai confundir essa situação quando é o animal que ataca, mas quem está comandando o animal é uma pessoa, utilizando-se dele como instrumento. Aí eu posso ter legítima defesa. Entenderam? Uma coisa é o ataque ser do animal, estado de necessidade. Outra coisa é o ataque de um ser humano que se utiliza do animal. Aí eu posso em tese, falar em legítima defesa. Isso, só repetindo aquele dica de número 15. Estado de necessidade no Código Penal, teoria unitária, afasta a ilicitude, é justificante. Estado de necessidade no Código Penal Militar, teoria diferenciadora, afasta a ilicitude ou a culpabilidade, é justificante ou exculpante. Ver artigos 39 e 42 do CPM. E agora, número 17, dica de número 17, erro quanto à pessoa. O que é esse erro quanto à pessoa? Eu estou vendo alguém ali, eu odeio o Jorge, quero matar Jorge. Eu vejo uma pessoa ali, quem eu penso que é aquela pessoa? É Jorge. Eu digo, matarei Jorge, com uso de mesóclise e tudo. Matá-lo-ei, vou matar Jorge. E aí, quando eu me aproximo do corpo para verificar, olhar para a cara do cadáver, eu disse, meu Deus, não era Jorge, era Miguel. Ou seja, eu pensei que estava atingindo uma pessoa, na verdade a pessoa que eu mirei atingir era outra. Como é que eu resolvo essa história? Isso é erro essencial ou é erro acidental? Isso é erro acidental. E eu vou responder como se eu tivesse matado quem? O Jorge, a pessoa que eu queria matar. Mas, Cláudia, tu não mataste Jorge. Tô sabendo, mas vou responder como se tivesse matado o Jorge, aquela vítima que eu queria atingir. Então, por exemplo, se o Jorge é meu irmão e a pessoa que eu matei é meu inimigo, o Miguel, não importa. Eu vou responder como se eu tivesse... Matei meu inimigo, mas vou responder como se tivesse matado meu irmão. Entendeu? Como é que é essa história? Então eu não considero no erro da pessoa, contra a pessoa as circunstâncias, ou melhor, as características da vítima, mas da vítima real, mas é da vítima que eu queria atingir. Joinha, queridos? Muito bem. Não vamos esquecer também as mesmas regras, dicas de número 18, as mesmas regras referentes ao erro quanto à pessoa, elas são utilizadas na chamada aberratio ictus, que é o erro na execução. Qual é a diferença entre o erro quanto à pessoa e o erro na execução? Vamos lá, só um instantinho, desligar esse ar aqui. Fica calor, fica frio, vamos lá. Olha aí, ó. O que acontece? Qual é a diferença entre o erro quanto à pessoa e o erro na execução? Lembra do erro quanto à pessoa. Eu vejo alguém, acho que esse alguém é uma pessoa que ela não é. Isso é erro quanto à pessoa. Eu vi o Miguel e achei que o Miguel fosse o Jorge. Agora, olha o erro na execução. Eu quero atingir o Miguel, e é o Miguel mesmo que tá ali, só que do lado dele tá o Jorge. Entendeu? E aí, eu ao atingir um, acabo... Ao atirar contra um, acabo acertando o outro que tá do lado. Isso é erro na execução, aberratio ictus. E eu vou responder também como se eu tivesse atingido a pessoa a quem eu queria atingir. Não esqueça.
duas hipóteses de aberratio ictus. Aberratio ictus, ou erro na execução, com unidade simples. Vou repetir. Estão lá, Jorge e Miguel. Eu quero atingir Jorge, tá? Miguel tá do lado. Aí eu acabo atingindo Miguel. Não atinjo quem eu queria, atinjo o outro. Aberratio ictus com unidade simples e vou responder como se eu tivesse atingido o Jorge, quem eu queria atingir. Mas também existe aberratio ictus com unidade complexa, em que eu atinjo a pessoa a quem eu queria atingir e a outra pessoa que estava do lado, que eu atingi por erro na execução. Eu vou responder pelos dois crimes em concurso formal. Não esqueça. Dica de número 19. Não tem a remissão? Aquela remissão do artigo 126 do Código Penal, perdão, da Lei de Execuções Penais. A remissão do artigo 126 da Lei de Execuções Penais. 3 dias de trabalho, menos 1 dia de pena, certo? Mas vem cá, remissão hoje só se dá por trabalho ou também pode haver outro tipo de remissão? Pela lei hoje, além da remissão pelo trabalho, existe a remissão pelos estudos, o estudo formal, a cada 12 horas de estudo, menos 1 dia de pena, certo? Muito bem, e a dica final? Se houver perda dos dias remidos, em havendo perda dos dias remidos, por exemplo, porque o executado praticou falta grave, vai perder os dias remidos. Ele perde todos os dias remidos ou ele tem um máximo para perder? Qual é o que ele perde, gente? O que ele perde? Agora eu queria a participação de vocês para a gente terminar essa live. Pode perder todos os dias remidos ou não pode mais perder todos os dias remidos? Ou tem patamar máximo de perda de dias remidos? Vamos lá, vamos trabalhar. Abra aí o artigo 127. Abra aí o artigo 127 da LEP. Lei 7.210. Abra aí, vamos ler. Artigo 127 da Lei de Execuções Penais. Amores do meu coração. Antigamente se perdiam todos os dias remidos. Quando a pessoa perdia os dias remidos, ela podia perder todos os dias remidos, não é? Tinha até súmula vinculante dizendo que aquilo ali estava tranquilo, era assim mesmo. Só que desde 2011, a perda dos dias remidos pode ser até 1/3. Não pode perder todos os dias remidos. Então, tu leias, por favor, o artigo 127. E eu vou falar agora. Lembrem-se, pela lei, nós temos remissão pelo trabalho, remissão pela leitura, remissão pelo trabalho, remissão pelo estudo. Remissão pelo estudo. Agora, temos que lembrar que já se começa a aceitar, inclusive com recomendações de Conselho Nacional de Justiça e tudo, a questão da remissão pela leitura, e que também já foi entendido que a pessoa pode... Lei 7.210 de 84 é a LEP, artigo 127 da LEP, Lei 7.210 de 1984, ok? Artigo 127, que fala que perde até 1/3 dos dias remidos. Então vou repetir, pela LEP eu perco. Pela LEP, eu posso remir. Eu não, o preço, pelo amor de Deus. Deve ser horrível meu pai ser preso, meu Deus. Mas vamos lá. Ele pode fazer a remissão da pena pelo trabalho, 3 dias de trabalho menos 1 dia de pena, ou pela leitura. E aí, pela leitura não, desculpe, gente, pelos estudos na LEP, pelo trabalho ou pelo estudo formal, ok? Pelo trabalho ou pelo estudo formal. 12 horas de estudo, menos 1 dia de pena. 3 dias de trabalho, menos 1 dia de pena. Agora, o que se tem admitido também é que se faça a remissão pela leitura. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que já foi também entendido que se pode fazer a remissão ao mesmo tempo pela leitura e pelo estudo formal, pela leitura e pelo trabalho. Por quê? Porque haveria compatibilidade. Se houver compatibilidade, é possível que nós tenhamos isso, ok? Então, gente,
Não vamos esquecer essa, claro, recomeça. Vamos lá? Olha só, diz o artigo 127. Olha aqui, ó. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Ok, meus amores? Então, eram essas as dicas. Remissão trabalho, remissão estudo na lei. Remissão leitura admitida aí na jurisprudência e recomendada pelos nossos conselhos nacionais. Ok? Então, amores, por aqui nós fazemos a nossa live, porque eu preciso sair, mas eu não deixarei de fazer a live como eu prometi que faria. Quero desejar que vocês amanhã façam a prova com toda a alegria do mundo, que vocês brinquem com a prova, que vocês detonem na prova, mas que vocês não permitem que nada na vida detone vocês. Porque muitas são as nossas lutas, muitas são as nossas batalhas durante a vida. Se a cada batalha a gente ficar destruído, amigo, vai ficar difícil viver até o the end. E eu quero que você viva maravilhosamente bem até o último momento. Por isso, faça a sua prova com alegria, faça a sua prova com tranquilidade, brinque com a prova, sabe? Quando chegar na hora, fala assim, ó, eu vou brincar com essa prova, eu vou fazer essa prova com alegria, vou brincar com ela. E você vai verificar que vai dar tudo mais certo, que você vai ficar muito mais tranquilo durante a prova e as coisas vão fluir. E amanhã, depois da prova, nós vamos fazer uma live corrigindo as questões de penal. E eu, novamente, desejo a vocês que nosso Senhor esteja do lado de vocês. Que você, como Ele sempre está ao nosso lado, só que a gente às vezes não vê e não dá esse valor. Mas que Deus esteja com vocês, abençoando e guardando todos vocês, e que ilumine as cabeças de vocês, os caminhos de vocês, a vida de vocês, para mais essa batalha. Viu? Um beijo no meu coração. Meu marido aqui, ó. Meu marido é uma figura. Um beijo no coração de todos vocês. Que nosso Senhor ilumine, abençoe e guarde todos e cada um de vocês. Um beijo grande. Tchau, gente. Oh, meu Deus. Agora será que eu não vou conseguir desligar a live? Ô, papai.